Sim, senhor, vamos conversar. Então, o Instituto, o IPJ, é a sigla de Instituto Português da Juventude. É um organismo da Administração Central do Estado, um organismo público, portanto, e que tem por missão aplicar no terreno aquilo que são as orientações políticas para a área da juventude do Governo. Tem vários objetivos: apoiar, divulgar e incentivar a promoção de atividades para jovens e de jovens, nas associações juvenis. Portanto, damos apoio financeiro às atividades das associações juvenis, divulgamos atividades que os jovens desenvolvem, apoiamos no voluntariado, na ocupação dos tempos livres, na educação e sexualidade, enfim, desporto, enfim, em várias áreas, desde que interessem aos jovens. Nós temos por missão divulgar, apoiar e promover esse tipo de iniciativas. E mais ou menos as idades? É assim, do ponto de vista formal, o jovem é considerado entre os 12 e os 30 anos. Portanto, isto é, para se constituir uma associação juvenil inscrita no RENAGE, que é um Registro Nacional de Associações Juvenis, portanto, que é um registro que formalmente reconhece as associações de jovens, tem que se ter idade até 30 anos. Em princípio não há idade mínima, embora os 12 anos, à partida, a maioria das atividades, embora não haja uma idade mínima, nem máxima, mas genericamente é entre os 12 e os 30 anos. É o escalão etário onde nós desenvolvemos a maioria das atividades. Mas, aquilo que eu estava a dizer, por exemplo, em Portugal, antigamente não havia o direito de associação de menores. E agora, desde 98, que há uma lei que dá o direito aos jovens menores de se associarem. Portanto, menores de 18 anos, evidentemente. O que parece uma coisa estranha, mas até 1998 não era possível um jovem com menos de 18 anos fazer parte de direito de uma associação, por exemplo. Agora já é. Portanto, o direito de associação de menores, que é uma lei específica, que dá o direito à associação de menores, define que qualquer jovem com mais de 14 anos pode criar, fazer parte dos órgãos de uma associação. E, a partir dos 12, desde que tenha autorização de quem tenha tutela, como dos pais, encarregados de educação, ou de quem é tutor e responsável por si. Portanto, a lei neste momento é uma lei das mais progressistas, digamos assim, do mundo nesse aspecto. Portanto, qualquer jovem a partir dos 12 anos pode constituir e fazer parte de uma associação. E o Instituto é um organismo de administração pública que tem que aplicar políticas na área da juventude, certo? E, portanto, tem uma presidência, portanto, do ponto de vista da gestão e da organização hierárquica, tem uma presidência e uns serviços centrais em Lisboa. Depois tem 5 direções regionais que estão organizadas de acordo com as NUTs. As NUTs 2, que é uma organização de território que tem a ver com concelhos. Portanto, o nosso território está organizado em NUTs 3 e NUTs 2. NUTs 3 são conjuntos de concelhos, NUTs 2 são conjuntos de concelhos mais alargados, incluindo alguns distritos. Daquilo que eram os distritos tradicionais, hoje, do ponto de vista da organização do território, já não é exatamente assim. Embora existam ainda os governos civis, que são estruturas distritais, o distrito, as NUTs vêm dar alguma uniformidade maior ao território, naquilo que é o norte, o centro, o sul. Portanto, neste caso há 5 grandes regiões. Portanto, nós estamos na região norte, depois há a região centro, a região de Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. Portanto, são as 5 NUTs e são as 5 regiões. E é aí que nós temos a nossa estrutura também regional. Depois, o Instituto tem também serviços ainda nas sedes dos distritos. Portanto, nos 18 distritos de Portugal, temos um serviço parecido com este. E agora ainda temos mais uma outra estrutura intermédia, em parceria com alguns municípios, com algumas câmaras, que são as chamadas lojas Ponto Já, que são espaços de informação e de atendimento também aos jovens
para ajudar a resolver os seus problemas mais próximos deles, não é? Para não terem que vir à sede do distrito. Portanto, essa é a nossa organização neste momento. Ok. E agora sim, como é que estão a ser as atividades para os jovens? Pronto. Então, nós, no nosso sistema de informação, portanto, a informação é uma área muito importante para nós. Nós achamos que para a igualdade de oportunidades, que é uma coisa que para nós faz todo sentido, isto é, que todos os jovens, independentemente de estarem onde estiverem, têm direito às mesmas coisas, a área da informação é central para isto. Portanto, é preciso se conhecer para poder aceder. E, portanto, nós, para além de termos as lojas Ponto Já nos municípios, como eu disse, em alguns municípios, temos também aquilo que é a lógica da informação multicanal. Portanto, que é através de um portal. Portanto, há um portal, qualquer jovem em casa acede, www.juventude.gov.pt. Já lá vou. E, portanto, todas as atividades que nós realizamos, todas as atividades que apoiamos, todas as iniciativas de outros ministérios que interessam aos jovens, nós colocamos lá a informação no portal e qualquer jovem pode aceder. Depois, quem não tem internet pode fazer através de uma linha telefónica, que é a linha da juventude, em que do outro lado da linha alguém atende e encaminha o jovem para a questão particular que ele está a colocar. Através das associações juvenis, portanto, que são associações pequenas que estão nas comunidades, nós temos também canais privilegiados de informação com eles, portanto, em que enviamos para eles todas as informações, eles afixam, divulgam também. E, pronto, e fazendo sessões nas escolas, enviando também para as escolas, portanto, nós divulgamos de diferentes formas todas as atividades que desenvolvemos ou que interessam aos jovens. E costumam ser muito aderidas? Depende das coisas. Acho que os jovens cada vez participam mais, ao contrário do que muitas vezes se diz. Acho que os jovens cada vez participam mais. Têm formas diferentes de o fazer. A questão, desde logo, das redes sociais, do Facebook, do i5 e essas coisas, são formas de participação, de troca de informação, etc. Nos nossos programas, vai-se sentindo algum aumento do interesse por parte dos jovens, desde os programas de voluntariado, aos programas de ocupação de tempos livres, aos campos de férias. Na própria participação no movimento associativo juvenil tem havido um aumento e, portanto, em 4 anos passamos, aquelas associações, lembras-te de eu ter no início falado no Registro Nacional de Associações Juvenis, passaram-se de 1.200 para mais de 1.500 associações inscritas neste registro, portanto, associações juvenis. Portanto, houve em 4 anos um aumento de mais de 300 associações, novas associações, e, portanto, os jovens participam e têm aderido bem aos nossos programas. Agora, é sempre possível fazer mais, evidentemente, fazer mais e melhor, e há sempre jovens que estão excluídos, e é para isso que nós trabalhamos, para que cada vez possa dar mais oportunidades. E quais são as que mostram mais interesse? Como assim? Quais são as atividades em que os jovens mais participam? Sim. Na ocupação dos tempos livres, no voluntariado, nesse tipo de atividades, nos campos de férias, mas depende um pouco, isso, quer dizer, não é líquido dizer assim, também varia de região para região. Nas férias, claro que os programas de férias, não é, nas pausas escolares, são aqueles que têm mais adesão dos jovens, os jovens estão mais disponíveis para isso, não é? Mas, portanto, é muito variável. Mas é engraçado que ainda agora, nós, hoje mesmo, está a decorrer, nós temos um programa de participação cívica dos jovens para o ensino básico e para o ensino secundário, que é o Parlamento dos Jovens, que é um programa que permite que os jovens tenham contacto com os mecanismos da democracia. Portanto, todos os anos têm um tema, portanto, e os jovens organizam-se nas sessões escolares, depois numa sessão distrital, depois numa Assembleia da República. E é um programa muito interessante e que todos os anos, e é direcionado mesmo para os alunos